Olá! Sabe, hoje a gente vai mergulhar numa história. Uma história real, daquelas que realmente tocam a gente. Pensa só, uma única reunião, uma só, foi o suficiente para mudar não só a carreira de um educador, mas o futuro de uma escola inteirinha. É sobre como uma simples virada de chave na mentalidade transformou uma comunidade escolar em uma família de verdade. E olha, é esta frase aí que dá o pontapé inicial na nossa história. Pensa no peso disso. Uma sessão, uma só, que não só mudou a vida de uma pessoa, mas reescreveu o destino de uma escola inteira. A gente não está falando de um ajustezinho aqui, uma melhoria ali, não, não. A gente está falando de uma revolução completa. Mas, assim, como é que uma mudança tão gigante pode começar, né? Bom, a resposta está na maneira como esse educador enxergava o engajamento da família. Ou melhor, na total falta de percepção sobre o que isso significava. Pois é, porque antes desse ponto de virada, a coisa era bem diferente. E para a gente entender o tamanho da transformação, a gente precisa dar uma olhadinha em como tudo começou, no ponto de partida mesmo. E tá aí, a honestidade da coisa toda. O conceito de engajamento familiar para esse educador simplesmente não existia. Sabe, não era nenhuma questão. Era um campo totalmente desconhecido. E é isso que torna o que aconteceu depois ainda mais incrível. E o que foi o estopim de tudo isso? Pois é, uma única sessão. O momento que foi tipo uma faísca, sabe? Acendeu algo ali que provocou uma mudança gigantesca na forma de pensar, de agir, na alma da escola mesmo. E o mais importante, essa virada de chave não ficou só no discurso, na teoria. Pelo contrário, ela virou ação de verdade, impactando o dia a dia da escola. O jeito que a equipe via os alunos, onde o dinheiro era investido, o que era a prioridade, tudo, absolutamente tudo, foi repensado e realinhado. Essa nova filosofia acabou redefinindo a parceria entre a escola e as famílias. Aquela relação que antes era meio distante, às vezes até de julgamento, se transformou numa aliança de verdade, de apoio, sabe? Uma coisa genuína. Dá para ver bem essa mudança aqui. De um lado, aquela visão antiga, mais distante, talvez até um pouco sentenciosa. E do outro, uma parceria de verdade, investida, incondicional, solidária. O foco mudou. Deixou de ser esperar uma resposta certa dos pais e passou a ser a pergunta-chave. Peraí, o que está acontecendo e como é que a gente pode ajudar? E no centro dessa nova relação está essa promessa. Ela virou tipo um novo pacto entre os educadores e cada família. É uma declaração de compromisso total, sabe? Uma garantia de que, olha, ninguém está sozinho nessa jornada da educação. É claro que nada disso funciona sem um ingrediente que é a base de tudo: a confiança. Então, o próximo passo foi justamente esse: construir essa conexão de verdade que virou o alicerce de toda essa transformação. Mas, como saber se essa nova abordagem estava funcionando na prática? Bom, o sinal de que a coisa estava dando certo veio de um jeito bem inesperado. Foi um verdadeiro ponto de virada, que mostrou que a confiança tinha sido construída de verdade. E a resposta está aqui. O verdadeiro sinal de sucesso não estava no boletim, na nota da prova. Estava na vulnerabilidade. O momento em que os pais se sentiram tão à vontade, tão seguros, a ponto de trazerem seus próprios problemas e pedirem ajuda, ali, naquele momento, ficou claro que tinha nascido uma parceria de verdade. É bom deixar claro que um trabalho assim não é fácil, né? Exige um esforço enorme. Mas, como a nossa fonte mostra, a recompensa, nossa, é incomparável. É um tipo de trabalho que muda todo mundo. O educador, o aluno, a família, e por isso vale muito, mas muito a pena. E essa transformação foi tão fundo que não ficou só dentro da escola, não. Agora, a gente vai ver as mudanças pessoais que o próprio educador passou. Porque no fim das contas não foi só a escola que mudou. A pessoa por trás do profissional também se transformou completamente. Aqui a gente consegue ver quase um passo a passo dessa evolução pessoal. É uma jornada que começa com a decisão de, sabe, não ser egoísta com amor. De liderar com cuidado, com carinho e não com julgamento. E principalmente de fazer perguntas primeiro, de tentar entender o que realmente está acontecendo ali. Essa frase resume perfeitamente a essência da coisa. Essa prática de deixar o julgamento de lado e agir com curiosidade, com cuidado, isso foi além da sala de aula, virou um jeito de viver. E nas palavras do próprio educador, isso tornou um ser humano melhor. E para a gente fechar, vamos ver como esse sentimento de comunidade, que ficou super forte, criou um laço tão poderoso que virou o principal motivo para a equipe querer ficar na escola, todo mundo comprometido. Uma palavra, uma só, é o que define a identidade dessa comunidade escolar agora. Não é mais só uma escola, virou uma família.
Puxa, que declaração forte! O sentimento de pertencer é tão, mas tão profundo que pensar em sair é como pensar em abandonar a própria família. Isso mostra a força dos laços que foram criados ali. No fim das contas, o que segura essa equipe unida é o amor e a responsabilidade. Um amor de verdade pelas crianças, um amor genuíno pelas famílias e um senso de responsabilidade muito grande com a comunidade que eles construíram juntos. É por isso que eles ficam. E assim, essa história incrível deixa uma pergunta para a gente pensar. Se uma única sessão conseguiu transformar uma escola inteira em uma família, o que mais é possível? Qual é o potencial que a gente nem imagina que existe nas nossas comunidades quando a gente decide quebrar as barreiras e se conectar de verdade, de ser humano para ser humano?